Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa fé inabalável. Espírito Santo de Deus, conduz agora a pregação, conduz agora cada palavra que será liberada, alcança os corações, Pai, ministra as nossas almas, o nosso espírito, tira de nós tudo aquilo que não é teu, que os céus estejam abertos aqui sobre esta casa de oração, perdoa os nossos pecados, Pai, e que possamos ouvir a Tua voz, possamos, meu Deus, receber as Tuas direções, meu Deus, porque o Senhor nos deu essa fé inabalável, Pai, e nós queremos glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Dá para melhorar, né, assim, um aplauso. Aí melhorou. Queridos, existem momentos nas nossas vidas que nós realmente, como a gente citou aqui, né, precisamos encarar grandes desafios, grandes mudanças. De um ano para cá, tantas coisas aconteceram, tantas mudanças. E tudo isso exige de nós coragem. Fale aí para o seu vizinho, coragem. Além de coragem, tudo isso exige fé. Fé está muito ligada à coragem, né? E a gente está nessa... Eu ia falar nessa vibe, mas eu não tenho mais essa idade assim. A gente está nessa pegada, né? De falar de fé. Então essa igreja aqui, esse ministério, Seja a Casa, ele é prova disso. Quantas mudanças, quantos acertos, quantas adaptações, mas principalmente, não a minha nem da pastora, a de cada um de nós, quanta fé para que a gente pudesse prevalecer, amém? Até um tempo atrás, como eu falei aqui nas ofertas, nós estávamos no auditório alugado e hoje nós estamos aqui nesse lugar tão aconchegante, né? Quando eu entro aqui, parece mesmo uma casa, né? E foi Deus quem fez. Fala para o teu vizinho, foi Deus quem fez. E nós continuamos aqui, cheios de fé, cheios de expectativa, cheios de alegria, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Talvez não seja exatamente como nós imaginamos, talvez não seja no nosso tempo, talvez não seja da nossa maneira, mas Ele vai nos tocar, Ele vai realizar, Ele vai agir, Ele vai fazer. Declare aí comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós estamos de pé, queridos. E a Bíblia conta a história de muitas pessoas que tiveram que ousar, ter coragem para poder avançar, prevalecer, ficar de pé, para poder romper barreiras, para poder dar uma guinada em situações adversas. E eu quero hoje falar de um exemplo de fé aqui. Eu quero falar de uma mulher, e todo mundo já conhece, já vai abrindo a tua Bíblia aí em Lucas 8:40. A gente vai ler do 40 até o 48. Eu quero falar de uma mulher que tocou em Jesus, que foi curada, que teve fé para romper alguns desafios. E ela não fez isso dentro de um templo, ela não fez isso nos seus melhores dias, mas ela fez isso na ocasião certa. Amém? Vocês estão entendendo? Ela não fez isso dentro de um templo, foi no meio da rua mesmo. Ela não fez isso nos seus melhores dias, mas ela fez na ocasião correta, ela fez no tempo certo. Então, como a irmã pregou aqui no louvor, talvez você não esteja nos melhores dias, talvez você não esteja
no lugar que você queria estar, mas talvez você esteja no ponto de tocar e ser tocado por Jesus. Essa mulher, ela teve uma atração ali pela presença do mestre, e ela foi movida por fé. E mesmo diante de toda a impossibilidade que ela tinha, ela fez acontecer. Não, dariam até um amém agora. Mesmo diante de toda impossibilidade, ela fez acontecer. Amém? Então nós vamos ler aqui, por que ela fez acontecer? Porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. E a palavra diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria e todos o esperavam. Pode ir, eu vou ler até o 48. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que Jesus fosse à sua casa. Por quê, queridos? Porque a única filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava morta. Estava à morte. Estando Jesus Estando Jesus a caminho, a multidão o espremia, o comprimia. Pode ir. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas ninguém, a Bíblia diz que ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Eu vou ler até o 48, vamos lá. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão está aglomerada aqui, está tudo apertado, não dá para saber quem é que tocou no Senhor. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Olha que cena. Ela já sabia que não ia dar para ela passar desapercebida. Ela veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Jesus? Filha, a tua fé te curou, vai em paz. Meu irmão, a gente está num mês aqui falando de fé inabalável. O culto passado foi uma bênção, não foi? Então eu creio que Deus vai nos marcar também nesse culto. Imagina a situação daquela mulher. Por 12 anos, aquela mulher vivia numa condição de uma enfermidade que dava um rótulo para ela de imunda. Porque ela ficar com fluxo de sangue significa para a sociedade atual que ela era imunda. Alguma coisa estava de errado com ela ali. Deus estava castigando ela de alguma forma. Ela não era uma leprosa, mas ela era imunda. Então 12 anos sendo chamada de imunda, 12 anos correndo tudo que é médico, 12 anos sangrando, deixando rastro. Por onde ela passava, deixava o rastro. Eu fico imaginando, olha, a imunda passou por aqui, olha o rastro dela aí. Só que ela resolve, através de uma fé, talvez como foi colocado aqui, inabalável, romper estruturas, romper religiosidades, tradições. Ela resolve tocar em Jesus. Não sei o que deu na cabeça dela, mas ela se desafiou a sociedade, desafiou a multidão, desafiou a todos, e ela, cheia de fé, talvez
Porque às vezes, meu irmão, a fé vem na última corda que você tem antes do teu declínio, antes da tua loucura, é a tua fé. Amém? Então ela só tinha fé. Era a última ficha que ela tinha para gastar. Então quer dizer, se ela morresse ali também, meu irmão, já estava tudo ruim mesmo, não tinha muito o que piorar. Então ela foi na última oportunidade que ela tinha. Ela falou, vou tocar em Jesus, já não tenho mais nada a perder mesmo. Já gastei tudo que eu tinha, já não consegui resultado nenhum, já estou com o meu nome no Serasa, no SPC, já estou mesmo lascada. A última coisa que me separa da minha loucura, do buraco, é minha fé. Não, dá um amém. Não é? Às vezes a fé não é a última corda que separa a gente do buraco. Hã? A fé não é a última corda que te separa para você não surtar. Então é da mesma forma com essa mulher. Ela falou, bom, já está tudo perdido, minha reputação aqui já não está boa, eu já sou chamada de imundo mesmo, imunda, estou dura mesmo, estou sem dinheiro, gastei tudo com os médicos, mas tem um tal de Jesus que está passando por aí, eu só talvez não tenha tanta coragem, mas eu acho que ela foi começando a tomar aquela ousadia, aquela intrepidez, aquilo se transformou em fé, e ela resolveu ir. E pela lei, qualquer pessoa que tocasse nela, também seria imunda, entendeu? Então se você, bonitinho, todo arrumadinho, tocasse nela, você ia se tornar imundo também. Está comigo? Dá um amém. Dá um glória a Deus. Um glória a Jesus. Pronto. Então, meu irmão, todo mundo sabe que o povo ali, o povo judeu, eles obedeciam e obedecem até hoje com muitos detalhes, minúcias, muita reverência à palavra de Deus, à lei. Então aquela mulher, ela era um problema. Tocar naquela mulher era um problema, talvez até os médicos ali para atendê-la era um problema, tudo era um problema. Para ela sair de casa era um problema, para ela se relacionar com as pessoas era um problema, tudo para ela era problema. Imagina você pegar no dinheiro dela, de uma pessoa que está imunda, o dinheiro vem imundo também. Então é tudo um problema, aquela mulher era um problema. Hoje, talvez, com o avanço da medicina, eu nem sei que doença ela tinha aí, mas deve ter algum nome, talvez ela seria curada rapidamente, mas na época não tinha muito o que fazer, não tinha cura. A gente lê isso em Marcos capítulo 5, 26, porque em Marcos capítulo 5, 26, a Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos e nada era solucionado. Está comigo? Estou sentindo falta do Léo. Cadê o Léo? Está trabalhando. Então, queridos, ela era uma pessoa, assim como você, sujeita à doença. E quando uma pessoa fica doente, meu irmão, ainda mais com uma doença dessa, que na época era grave, ela está disposta a gastar o que ela pode e o que ela não pode para ficar boa. Ou não é? Se você tiver uma enfermidade mais rara, você não dá tudo que você tem para você ficar bom? Ou um familiar teu? Claro que dá. E foi o que ela fez. Ela já tinha passado por todos os médicos. Estava disposta a ser curada. Qualquer coisa para obter a minha cura. Qualquer coisa para obter o meu milagre. Sei lá, qualquer coisa para obter um favor de alguém. Qualquer coisa para obter alguma medicação. Eu faço qualquer coisa, eu estou disposta. Mas aí ele escuta falar de Jesus. Ah, não, dá um amém. Aí ele escuta falar de Jesus, meu irmão. Que Jesus estava passando, ainda mais ele nem estava para atender ela. Ele estava com outro problema na cabeça, que era a filha do Jairo. Entendeu? Então nem era a vez dela, mas ela estava no desespero. Era a última corda ali entre o buraco.
Então, apesar dessa doença crônica, essa mulher nos dá um exemplo de fé que deve ser seguido por nós nos dias de hoje. A Bíblia diz o que em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela continua falando conosco através dessa lição de tocar em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. O que ela faz então para tocar na presença de Jesus? Ela começa a discernir a presença do Mestre, porque nem todo mundo ali estava com discernimento espiritual, com os olhos espirituais abertos para quem era aquele homem. Então o discernimento dela começa a levá-la a se aproximar de Jesus. Queridos, uma fé inabalável é uma fé que também tem discernimento espiritual, que consegue discernir as coisas no campo do espírito, no campo do sobrenatural, no campo da eternidade, no campo aonde nós não temos concorrência com outros homens. Por isso que ela se destacou. Ela tinha discernimento, ela tinha fé suficiente para sair do nível raso, do nível terreno, do nível natural. Ela tinha o desejo de tocar a orla ou o manto do Mestre. Então, mas onde tem discernimento espiritual na Bíblia? Queridos, Mateus 16, 17, quando Pedro fala ali, olha, você é o Filho de Deus. O que Jesus fala para ele? Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então tem momentos em que a nossa fé, ela está carregada dessa direção, dessa dimensão espiritual, e por isso nós tomamos a ousadia de nos achegarmos a Cristo. Então ele fala o que para Pedro? Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Todo discernimento espiritual, inclusive está lá discernimento de espírito e etc. Todo discernimento espiritual vem de Deus. Amém? Não é que você teve uma sensação. Se você é crente, você teve um discernimento espiritual. Não é que tem uma sensação, não bato com esse cara. Não, você está tendo algum discernimento espiritual. Deus está te mostrando alguma coisa. Você está discernindo as coisas espiritualmente, porque o homem natural discerne as coisas da carne, mas o homem espiritual discerne as coisas através do Espírito e pelo Espírito. Dá um glória a Deus aí. Que eu tô querendo pregar fé inabalável e ninguém dá um glória a Deus alto. Aê! E quando você tem o discernimento, meu irmão, o discernimento, Magrão, te leva à presença. Se você discernir direitinho o caminho, você chega lá. Amém? Nem todo mundo consegue discernir. Mas glória a Deus que nós temos discernimento espiritual para não fazer besteira. Então Deus nos traz esse sermão, porque talvez nós carregamos algo especial que o mundo não tem. As portas já estão abertas. Nós agora precisamos de ousadia, de uma fé inabalável para executar o que precisa ser executado. Então, eu quero incentivar a igreja seja a casa, a começar a viver pela fé, a começar não só nas ofertas, como a gente pregou aqui, que é fé pura aqui, cada mês é um milagre, mas em cada área da sua vida, pela saúde dos teus filhos, pela tua condição com teu marido, pelos projetos e sonhos que você tem, pelos milagres que parecem tão distantes. Comece a chamar à existência aquilo que não existe.
Ah, pastor, mas eu estou sangrando, eu ainda estou deixando rastros pelo meio do caminho. Que Deus te sustente, que Deus te levante, porque olha, meu irmão, a gente pode até estar adoecido em alguma área, mas Ele é o médico dos médicos. Ah, pastor, mas não é tão simples ter esse discernimento, ter essa fé, ter essa ousadia de tocar em Jesus. Tem tanta gente na minha frente, a senha ainda estou lá atrás. Queridos, não tem negócio de senha não. Se você buscá-lo de todo o teu coração e tiver uma fé, você vai transportar grandes coisas na sua vida que não estão saindo do lugar. Então aquela mulher, ela venceu alguns obstáculos, que por vezes, não estou dizendo que são só esses obstáculos, mas que nos separam da presença, obstáculos que parece que petrificam a nossa fé, que invalidam a nossa fé. Porque olha, a Bíblia diz para a gente manter a fé, não diz? Então se é para manter a fé, é porque você pode deixar ela escorregar em algum momento da sua vida. Não é porque você está com fé hoje, que você não tem que segurar, guardar a sua fé. Você tem que guardar e proteger a tua fé. Amém? Tem que fazer seguro. E o seguro é você orar, é buscar a Deus, é deixar a lamparina acesa. Não pensa que você recebeu a fé e que o diabo não quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua fé, meu irmão. O ladrão não quer roubar aí fora, só que o diabo quer roubar a sua fé. Porque se ele roubar a sua fé, pronto, você parou de acreditar. A última corda que você tem para se escorar no sobrenatural, na presença de Deus, na saída que seria impossível aos olhos humanos, se ele tirar de você, lascou. Então, meu irmão, não deixe ninguém roubar a tua fé. Não venda a sua fé, não negocie a sua fé, não relaxe diante da sua fé, e cuidado para o inimigo não roubar a sua fé. Então vamos lá. Aquela mulher, ela protege a fé, ela guarda a fé, ela não negocia a fé, ela não barganha a fé, mesmo na sua fraqueza. Agora eu vou começar a pregação aqui. Por quê? Porque é fácil, fala para mim, é fácil. E é mesmo, é fácil negociar a fé quando a gente está fraco. Sim ou não? É fácil você barganhar a sua fé. É fácil até você sucumbir. Não quero usar esse termo vender a fé, que ninguém vende a fé. Mas é fácil você se desfazer da sua fé no momento da sua fraqueza. E o que me chama a atenção nessa mulher, que eu quero dar um salto aqui, é que ela estava sangrando, ela já estava rotulada, o nome estava sujo, ela estava sendo chamada de imunda, ela não tinha mais cura pela medicina da época, mas ela não se acovardou na sua fraqueza. Ela guardou a sua fé no seu momento de dificuldade. A irmã falou aqui, nós não estamos aqui só para falar de vitória. Vai ter momentos onde a tua fé vai ser seduzida a ruir. Então você imagina aquela mulher já há 12 anos, com fluxo de sangue. Muitas vezes, queridos, a gente pega uma virosezinha, né, Magrão? Pega uma virosezinha e a gente já sente fraco, quer que a esposa leve sopinha na cama, torradinha. Uma das piores doenças é a gripe masculina, gente. Então, você perceba, não é? Eu sei como o Luciano fica, gente. A gripe masculina. Então, você imagina aquela mulher, ela já não tinha mais expectativa, mas ela decidiu não negociar a sua fé na sua fraqueza.
Então, meu irmão, eu sei que tem muita gente aqui que tá fraco, perdeu sangue, né? Perdeu muito sangue aí nas batalhas da vida. E aí o diabo vem e tenta negociar com você a tua fé. Tenta te fazer desanimar, desistir, retroceder, parar de olhar para o alto, parar de glorificar a Deus. E são nos momentos de fraqueza que nós precisamos levantar um memorial ao Senhor e deixar a nossa fé resplandecer. Então talvez você está aqui, está cansado, perdeu muito sangue, está abalado, não está conseguindo orar direito, não está conseguindo ler a palavra, malemar está conseguindo vir aos cultos. Mas eu quero te dizer, o Senhor há de nos fortalecer no nosso momento de fraqueza. Porque quando sou fraco, sou forte. Eu acho que aquela mulher, eu nem sei, de repente ela já tinha esse versículo aí. Quando eu sou fraca, eu sou forte, eu não vou negociar minha fé. Então, meu irmão, não sei o que você está passando, eu não sei o que a tua igreja está passando. Não, a igreja eu sei, mas eu não sei o que você está passando aí fora. Mas eu sei que tem um nome, tem um rosto. E talvez esse nome do teu problema seja fraqueza. Mas eu quero te dizer, não perca a fé nesse momento. Não negocie a fé. Não desanime, não esmureça, não desmaie. Quando sou fraco, sou forte. É a primeira lição de fé que eu tiro dessa mulher. Na fraqueza dela, ela não negociou a sua fé. Eu não sei qual que é o problema da Isiane, mas ela está aqui cantando. Você nem sabe o que ela está passando, mas ela está aqui mantendo a fé dela e mantendo a fé de vocês acesa, porque ela está deixando ser usada por Deus. Você não sabe o que eu estou passando, mas eu não posso negociar minha fé. Eu tenho que cumprir o meu propósito nas fraquezas, nos momentos de fortaleza, nos momentos de decepção, de angústia, nos momentos de alegria. Eu não posso negociar a minha fé, porque a minha fé é tudo que eu tenho para continuar a minha semana que vem. Então não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter fama, não é sobre ter condições, não é sobre ter luxo, não é sobre ter mais ou menos, querido, é sobre ter fé e não deixar essa fé acabar. Por isso que Paulo falava, olha, eu terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira, e aí ele dá a última tacada, e eu guardei a fé. Que ele podia ter só falado, eu terminei a carreira, combati o bom combate, um abraço para vocês. Mas ele falou, eu guardei a minha fé. Ou seja, a fé dele foi testada. Com certeza ele agiu em meio à fraqueza. Resumindo 2 pontos. Meu irmão, não é porque você está fraco, está sangrando, está se sentindo até inútil, imundo, que você vai abandonar a tua fé. Deus tem para nós, na nossa fraqueza, uma porção de renovo, uma porção de esperança. Então você vai sair daqui cheio de fé, meu irmão. Você vai sair daqui cheio de esperança. Você vai sair daqui sabendo que a vida não é um morango, né? Mas a vida é cheia da presença de Deus. Então, meu irmão, o fluxo de sangue foi a fraqueza que produziu um milagre. Você já parou para pensar que a tua fraqueza pode estar indo de encontro ao milagre de Deus? A tua fraqueza pode estar indo de encontro ao milagre de Deus. Às vezes a gente quer mandar a nossa fraqueza para o espaço, mas a nossa fraqueza nos leva muitas vezes a tocar Jesus de forma diferente. Eu nunca vi ninguém querer orar por fraqueza.
Eu só escuto gente orando por coisa boa. Mas às vezes, meu irmão, quem toca o manto do mestre na última alternativa é a tua fraqueza. Ou não é? Quando eu sou fraco, eu sou forte. E às vezes quando a gente está forte, a gente vacila, né? Porque a gente esquece de Deus. Então eu acho maravilhoso isso aí. O fluxo de sangue, a fraqueza daquela mulher aumentou a fé dela. Ou seja, você precisa aprender a olhar para as suas provações, para as suas fragilidades e entender que elas não são para te destruir. Elas vão aumentar a tua fé. Ah, pastor, mas estou cansado de ficar fraca, de passar por provação. Meu irmão, você tem duas alternativas: se desviar ou passar pelo vale e sair do outro lado. Não tem outra opção para você. Amém? Qual é a opção que a gente tem? Dá para voltar para trás? Não dá. Você já está no meio da montanha russa. Está no loop. Agora não dá mais para sair. Então vamos que vamos, meu irmão. Cadê a fé da igreja? A igreja está quietinha. Sai daqui cheio de fé, meu irmão. Eu não tenho nada, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É a tua fé, meu irmão. Porque chega de culto motivacional. É fé, o negócio é fé, é poder de Deus, é conhecer as Escrituras, é viver o Cristo ressurreto. Então que Deus te mostre o real motivo. Agora eu vou terminar esse tópico, tem mais 15. Que Deus te mostre o real motivo da tua fraqueza. Fala assim comigo: Deus me mostra o real motivo da minha fraqueza. Pronto, falou e disse. Falou. Tua fraqueza, meu irmão, enquanto aquela mulher sangrava, ela fluía naquela situação de morte, ela se sentia inutilizada, mas quando ela tocou em Jesus, ela passou a fluir em rios de águas vivas. Então se acalma aí, que está vindo uma correnteza para levar a gente. Rios de águas vivas. Outra coisa, ela venceu aquele montaréu de gente. Pensa comigo, Jesus estava cercado por uma multidão, por um espreme. Sabe quando é época de Natal, que você vai lá no centro ali, fica aquele espreme, né, Magrão? Ali aquela coisa, aquele aperto. Ele não está lembrado. Entendeu? Ela teve que enfrentar, meu irmão. Ela ficou sufocada ali. A multidão, ela simboliza tudo aquilo que nos abafa, tudo aquilo que tenta nos conter. Então tem uma multidão saindo do jogo hoje, agora. Corinthians perdeu. Então é uma multidão. Não adianta, é difícil você passar ali da multidão. A multidão está furiosa hoje. Entendeu? Então é difícil, querido, enfrentar a multidão é difícil. E tem uma multidão de pensamentos, tem uma multidão de pessoas que torcem contra, tem uma multidão de seta inflamada do maligno, uma multidão contra você, uma multidão de ligações para te intimidar. Então é uma multidão de gente no teu trabalho que não te apoia. Então sempre tem uma multidão. Mas aquela mulher, ela não se intimidou com a multidão. Ela manteve a fé.
Pastor, estou fazendo um tratamento, estou tomando uma multidão de remédios. Meu irmão, essa multidão vai sair uma hora ou outra da sua vida. Não é, meu irmão? Receba a cura, receba a vida, receba o refrigério. Estou com uma multidão de dívida, tudo bem, está com uma multidão, atravessa. Então, meus irmãos, ela não tinha outra alternativa, ela tinha que atravessar a multidão. E eu fico imaginando, falando assim, mas sabe, tá maluca? Você está com essa multidão te impedindo de tocar no mestre, você é doida, você vai morrer antes de chegar lá. Você vai acabar morrendo apedrejada. Mas ela pensou, ficando aqui ou enfrentando a multidão, eu não tenho escolha. Eu preciso morrer, ainda que seja que eu morra tentando. Aliás, eu preciso morrer não, eu preciso viver. Mas eu vou morrer tentando se não der certo. Amém? Então eu não sei se você está com uma multidão de exame para fazer, você está com uma multidão de dívidas, você está com uma multidão de problemas, você está com uma multidão de dor, você está com uma multidão de situações pendentes, mas a multidão simboliza exatamente aquilo que impede a nossa fé de se tornar inabaláveis, porque a multidão, ela não deixa a gente passar. Ô multidão, assim, multidão. Então, meu irmão, a multidão, e tem gente que gosta da multidão, a multidão está permitindo você ficar para trás. São as vozes, pessoas te apertando, te sufocando, uma série de dívidas, tudo que eu falei aqui. Mas a multidão tem que se abrir. Fala aí pro teu vizinho, a multidão tem que se abrir para você passar. Você lembra de Êxodo? Quando eles estavam cercados e aquela multidão de carros, cavaleiros de Faraó estava cercando o povo, o que aconteceu? Olha só, Moisés foi orar, Deus falou assim, levanta esse cajado, tenha fé, seu velhinho, bate nas águas, porque elas vão se abrir, e você vai passar com a tua multidão, e essa outra multidão vai ser sufocada. Meu irmão, tenha fé, bata nas águas, abre o caminho. Às vezes falta só uma cajadadinha, falta só uma palavra, falta só um empurrãozinho, falta só você ouvir, vai que vai dar certo. E Moisés bateu naquela multidão das águas, as águas se abriram, e ele se livrou da outra multidão que vinha atrás dele. Não ouvi nenhum amém, não ouvi um aleluia, não ouvi um glória a Deus. Então, meu irmão, às vezes, calma, não interprete ao pé da letra. Você vai ter que bater na multidão, mas não é bater fisicamente, porque senão você imagina, né Magrão? É bater muito espiritualmente, tá? Senão podem fazer um corte maldoso na minha palavra. O pastor pediu para bater na multidão. Não é isso, não é isso, não é isso, tá? Você vai ter que enfrentar essa multidão. Então, quem que vai abrir o mar para você? Quem que vai abrir caminho na mão? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso que tem que ter poder na igreja. Tem que ter Espírito Santo, tem que ter glória, fogo. Amém? É Ele quem vai nos dar autoridade. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental, olha o vento, um forte vento que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, meu irmão. Foi o vento impetuoso. Abriu o mar, a multidão abriu. Sabe quando chega um cara meio famoso assim, abre todo mundo para ele passar? O Luciano sabe,
Ele chegava, abria lá o escritório, todo mundo já passava, ele passava. Então, era isso, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Dê uma ordem para a tua alma, dê uma ordem, dê um comando contra as trevas e abra esse mar e passe sem ter vergonha. Não interessa o que vão pensar de você, meu irmão. Eu estou numa fase que eu já não estou mais, não posso nem postar mais as coisas, porque eu estou aqueles velhos sem filtro. Então, meu irmão, é o seguinte, eu não estou nem aí para a multidão. Porque ou você serve a multidão, ou você toca em Jesus. Amém? Então, meu irmão, essa mulher, ela não tinha forças. É a primeira lição que eu aprendo. Ela viveu essa fé inabalável no momento da sua fraqueza. E ela aprendeu a dar uma ordem e enfrentar a multidão. Pastor, estou sufocado. Então você vai ter que dar uma ordem para esse mar se abrir. Porque a multidão é a única massa ali que te impede de tocar na presença de Deus. E aí a pergunta é, cada um tem sua multidão, né? Cada um tem a sua multidão. Cada um tem a sua multidão. Aquela massa que te impede de encostar. Te empurra para lá, te empurra para cá, te aperta daqui, te aperta dali. Então a minha multidão é uma, a tua é outra. Outra coisa, ela teve que vencer o pavor, o medo. Não era qualquer pessoa, gente. Misericórdia. Pensa aqui comigo. A mulher não ia tocar em qualquer pessoa. Ela não ia tocar no João Batista. Não é que João Batista seja qualquer pessoa. Não ia tocar no Magrão. Ia tocar em Jesus, meu irmão. Ela não ia tocar no presidente dos Estados Unidos. Ia tocar em Jesus. Ela teve que vencer toda a religiosidade, todo mecanismo, todo medo, todo tipo de pensamento contrário, porque ela ia tocar no Filho de Deus. Não ia ser qualquer pessoa. Ela não ia tocar num grande rabino. Ela ia tocar no Cristo, no Deus encarnado. Meu irmão, para a tua fé ficar inabalável, você tem que ter a dimensão de quem é que você está buscando e tocando aqui. Quando você adora, quando você lê a palavra. E o que pode acontecer? O que poderia ter acontecido, mas não aconteceu? Ela poderia ter se intimidado. Nossa, mas como é que eu vou tocar em Jesus? E às vezes a gente fica intimidado, porque a gente é religioso. Às vezes as nossas atitudes são de fariseu. Às vezes a gente é egocêntrico, se preocupa com o que os outros vão pensar, e a gente não toca em Jesus de verdade. A gente toca assim meio de longe. Meu irmão, a gente tem que tocar em Jesus. A gente tem que manter os olhos fixos em Jesus. Porque se ela olhasse para o sangue, para o rastro que ela estava deixando, ela ia ser paralisada. Mas ela resolveu olhar para Jesus. Então, se você olhar para o teu problema, a tua fé vai congelar. Mas se você continuar olhando para Jesus, ainda que seja um olhar distante, cada vez vocês vão se aproximar mais. E haverá um momento que, mesmo tremendo de medo, você vai esticar tuas mãos e vai tocar naquele homem. Você vai tocar naquele... Imagina, Cícero, você tocando nas orlas das vestes de Jesus. Meu
Deus, eu não ia lavar mais minha mão, eu acho. Hã? Imagina se você pudesse ter um pedacinho da orla dele. Ela não ia tocar em qualquer pessoa, ela ia tocar em Jesus, cara. Ela nem tocou nele, ela tocou só no avental dele, já foi curada. Meu Deus. Então não dá para tirar os olhos de Jesus. Não dá para olhar para o sangue que nós estamos derramando, às vezes de dores, angústias, decepções. A gente tem que continuar andando. Você lembra de Pedro quando ele foi de encontro com Jesus no meio da tempestade, que ele saiu do barquinho? Ele estava indo bem, ele ia tocar em Jesus. Só que de repente o vento veio forte e ele tirou os olhos dos olhos do mestre. A Bíblia diz que ele afundou. Amém? Meu irmão, é dito e feito. A gente é pastor há 18 anos aqui em Fortaleza. O que a gente já viu de gente afundar porque tirou os olhos de Jesus não está escrito no gibi. Meu irmão, você não tem que olhar nem para o teu sangramento, nem para o sangramento do teu irmão. Você tem que olhar para Jesus. Porque às vezes você nem está olhando para o teu sangramento, você está olhando para o sangramento dos outros. E aí você desvia o foco do mestre. Você não vai conseguir salvar todo mundo. Eu aprendi uma coisa, eu não vou salvar todo mundo. Mas para quem Deus me levar, eu vou. Eu vou salvar. Eu não salvo ninguém, mas Jesus vai me mandar salvar, vai me usar como Ele usou, como Ele te usa, como Ele usa tantas pessoas para levar a mensagem para quem quer, para quem. Então, às vezes a gente fica com essa coisa de querer resolver o sangramento de todo mundo. Você não vai resolver, meu irmão. Resolva o teu e das pessoas que Deus colocou do teu lado, que já está bom. Amém? Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, como a pastora falou aqui, alguém falou, grandes eventos. Gente, vamos primeiro resolver o nosso sangramento e o sangramento das pessoas que estão perto da gente, para depois a gente poder ter alguma autoridade para sair divulgando Jesus em alto e bom som, sem se desqualificar. Então não tire os seus olhos de Jesus, porque gente, inevitável que venham os escândalos, e os escândalos fazem a gente tirar os olhos de Jesus e olhar para o sangramento do vizinho, da irmã, do outro pastor, da outra igreja. Amém? Então se concentra, faz concentração, meditação em Jesus, meditação não oriental, em Jesus. Tá bom? Não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do seu marido. Não tire os olhos da sua esposa, senão você pode pecar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aí balbal, né? Então você tem que tomar cuidado, porque os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será mau. Amém? Você não tem que tirar os olhos de Jesus, você não tem que tirar os olhos dos seus filhos, você não tem que tirar os olhos da sua esposa. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Então hoje a gente sai daqui sabendo que o inimigo, ou o mundo, ou aquela amiga fofoqueira do trabalho, vai fazer você tirar os olhos de Jesus. Mas você vai lembrar da palavra de domingo. E você vai falar assim: olha, eu ouvi uma palavra abençoada e eu vou te... Não, você não repreenda ela não. Tem a sabedoria. Tem a sabedoria. E para terminar, meu irmão, aquela mulher, ela parece que ela saiu do óbvio, né? Ela saiu da caixa.
Ela saiu da caixa. Como assim? Enquanto todo mundo tentava chegar em Jesus, falar com Jesus da mesma forma, ela resolveu se engatinhando ali, que nem sabe. Ela fez uma estratégia meio miraculosa. Eu não sei nem como que ela chegou lá, mas ela chegou. Ela acho que foi por baixo das pernas, passou pelo vestido do Pedro, foi andando, ela foi se rastejando, mas ela chegou, ela saiu da caixa, ela encontrou uma forma, porque ela não tocou em Jesus assim, tipo, ela não tocou nas mãos, né? Ela não tocou assim, próximo da face, ela não tocou nos ombros, ela tocou na hora, ela devia estar rastejando ali pelo chão. Ou seja, resumindo, se não deu para ir por cima, meu irmão, ela resolveu ir por baixo. Se não deu para ir de paraquedas, ela foi de navio, ela deu o jeito dela. Fala aí comigo, fala para o seu irmão, dá seu jeito. Dá seu jeito, meu irmão, para tocar em Jesus. Porque a Bíblia diz o seguinte, presta atenção que eu vou terminar. Olha o que a palavra diz: alguém me tocou diferente. Ou seja, alguém me tocou diferente, foi diferente, ela saiu do óbvio. E a gente é muito religioso, a gente acha que a gente só vai tocar Jesus na hora do culto, na hora que a gente está... Meu irmão, alguém me tocou diferente. Às vezes a pastora fala assim: o que você acha dessa pessoa que fez? Eu falo assim: eu não tenho condições de falar nada, porque às vezes ela está tocando Jesus de uma forma diferente, que eu mesmo não tenho condições de julgar. Então é bom a gente não ficar julgando os outros, porque tem gente que toca Jesus de uma forma diferente. Ah, mas aquele cara agora que só cantava gospel, agora isso aqui. Eu falo: meu irmão, não sei te dizer, eles não me colocam nessas coisas, porque às vezes, gente, tem gente que toca Jesus diferente. E Jesus não olha a aparência, Jesus olha o coração. O crente é fogo, ele julga mesmo. Se não é como ele faz, não é. Que a gente se acha detentor de todo conhecimento. Meu irmão, aquela mulher quebrando um vaso de alabastro de um dinheiro que provavelmente ela fez daquele jeito que você sabe, mostra um tocar Jesus diferente. Então não estou incentivando ninguém aqui a fazer nada de errado. Estou dizendo que tem gente que toca Jesus diferente e Jesus para e fala: opa! Esse aí não é um religioso. Deu um jeito, me tocou diferente, me surpreendeu. E de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Amém? Então você pode tocar Jesus diferente. Pode tocar Jesus dentro do teu trabalho. Fazer a pessoa ter um encontro com Jesus falando de contabilidade. Você pode fazer a pessoa ter um encontro com Jesus cuidando da saúde emocional dela. Você pode fazer a pessoa ter um encontro com Jesus de uma outra forma, que não tem essa roupa do crente, da igreja. Você pode fazer uma pessoa ter um encontro com Jesus dando um abraço nela, se solidarizando com a pessoa. Tem gente que vira crente, parece que todo mundo que está aí fora é leproso. Meu irmão, nós fomos chamados não para ficar aqui dentro, mas para tocar as pessoas lá fora. Tem um cara na internet, americano, às vezes eu vejo os vídeos dele, ele chega nos lugares, tem que ele não pode falar aqui, mas tem passeata disso, passeata daquilo, ele chega, pergunta: não, foi para orar por você? A pessoa, ele toca na pessoa, ele manda a palavra e pronto, ele toca a pessoa. Gente, você deixa Deus te usar, meu irmão. Sai dessa caixinha. A mulher foi rastejando, cheia de sangue, imunda, tocou em Jesus. A mão dela devia estar cheia de sangue. Ela tocou na hora de Jesus e ele falou: opa, alguém me tocou diferente. E eu vim conversando com a pastora hoje no carro. Eu falei: no céu nós vamos ter muita surpresa. Eu não tenho dúvida disso.
Eu vou continuar me santificando, mas a gente vai ter, eu vou continuar buscando a palavra, mas o que a gente vai ter de surpresa no céu, de gente que a gente achou que tocou em Jesus e não tocou coisa nenhuma, e outros que a gente falava, esse daqui é um lixo, e o cara vai estar lá. Meu irmão, eu quero te encontrar no céu, Magão. Eu quero estar lá também. Porque assim, não é engraçado Jesus falar isso? Alguém me tocou diferente, quer dizer, não é uma coisa que eu estou acostumado, não é daquele formato, não é naquela coisa da sinagoga, não é naquele rito, alguém me tocou diferente. E ela era diferente, era uma mulher que não tinha nenhum tipo de... já estava condenada, né? Aos olhos humanos. Então, meu irmão, dá seu jeito, mas toca em Jesus diferente. Amém? Toca em Jesus diferente. Às vezes Deus dá uma estratégia para uma pessoa da igreja, todo mundo critica. Deixa a pessoa ser usada. Amém? Às vezes ela vai tocar diferente, mas vai tocar. Vai tocar. E eu tenho tido experiências no meu dia a dia de tocar pessoas que são totalmente diferentes da gente. E eu falo, Deus, como eu era um religioso fariseu. Porque a gente vê o mundo, a gente se fecha numa bolha e a gente esquece das pessoas que estão sofrendo lá fora. A gente julga aquelas pessoas, já manda elas para o inferno, mas às vezes elas tocam Jesus diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu quero terminar essa palavra com esse momento aí de celebração da igreja, adorando a Deus, para que a gente possa ter essa fé inabalável. Ter essa fé inabalável. Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Vou contar uma coisa. Falei desse negócio de tocar diferente, né? Eu atendo pessoas como psicanalista, todo mundo sabe. E eu já estava 2 meses com um paciente. E... enfim, diferente. Ponto. Diferente. Numa sessão, ele falou para mim o seguinte... Ele trouxe o assunto, né? Porque a gente é bem ético. Ele falou, eu era um cristão. E eu deixei ele falar. E ele falou, eu fui muito machucado pela igreja. E ele começou a contar o que alguns líderes tinham feito com ele. E aí eu comecei a entender por que ele estava naquela situação. Só que naquela hora, meu irmão, foi Deus. Naquela hora eu falei, vamos parar aqui agora o nosso atendimento, vamos conversar. E aí eu revelei o meu propósito. E eu falei para ele assim, eu quero te pedir perdão. Saí da área ali, fechou. E aí eu fiz um pedido de perdão. Ele chorou tanto. E aí na próximo encontro, voltou tudo ao normal. No final ele falou assim, eu quero te agradecer porque mudou minha história. Esse pedido de perdão que você fez, porque nem louvor eu me sentia digno de ouvir. Nessa semana eu já comecei a adorar a Deus. Meu irmão, não tem preço que pague, porque converter gente dentro da igreja é fácil. Mas você arrancar o cara da garganta do diabo e saber a hora certa de manifestar a presença de Deus, porque tudo tem o tempo certo também. E depois continuamos, aquele assunto encerrou, porque a gente tem que ter ética, mas naquele momento me veio aquela palavra, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Eu falei, eu não posso deixar esse cara sem esse pedido de perdão. Talvez Deus me levou para atendê-lo só para isso. Então, minha gente, Deus é bom. E eu toquei ele diferente, eu não toquei como pastor.
Ali era um outro ambiente, ali era um outro momento, ali tinha uma outra temática. Mas quando eu percebi, eu me arrastei por baixo e falei, eu vou tocar esse cara diferente. Eu tenho muitos casos. E eu fico cada vez mais impressionado como a gente se fechou e deixou de pensar em novas estratégias, deixou de conquistar novos lugares, deixou de ser astuto como a serpente, simples como a pomba. Então quando eu falei aquilo para ele, ele desabou a chorar. E eu falei, esse cara eu toquei diferente. Talvez seja o primeiro que eu ganhei para Jesus fora do altar, ou o que eu trouxe de volta. Eu não, né? Mas Deus. E você tem que dar uma glória a Deus, meu irmão. Talvez na tua profissão você não possa fazer isso, mas eu tinha uma brecha ali para fazer, foi fora do momento ali. Então, querido, você tem que tocar Jesus diferente na tua vida e na vida das outras pessoas. Porque tem gente que quer voltar a adorar como esse menino. Tem gente que quer voltar a sentir a paz que excede todo entendimento. Tem gente que precisa da salvação. Tem gente que talvez não vá vir aqui. Hoje não tem nenhum visitante, mas está cheio de visitante aí fora. Amém? Então vamos ficar de pé para Deus nos encher de fé. A fé de evangelistas. A fé que toca diferente. A fé que produz mudança. A fé que não deixa desistir. Meu Deus. Estão tentando impedir a gente de tocar as pessoas diferentes, mas nós vamos tocar. Aonde a gente for, nós vamos levar a glória de Deus. A glória de Deus não está aqui nesse quadradinho aqui. Ela está conosco por onde nós passarmos. Você carrega a glória de Deus, meu irmão. Você tem fé. Você tem o Espírito Santo. Você vai tocar, mas você vai ser tocado, mas também vai tocar pessoas. E nós vamos adorar, e nós vamos pedir que o Senhor toque os perdidos, que o Senhor nos ajude a sermos esse instrumento, a termos as estratégias corretas. Amém? Vamos adorar então? Alguém me tocou diferente, então amanhã você vai falar assim, Senhor, quem que eu posso tocar aí diferente? Você está no Uber, sei lá, você é Uber, você é mecânico, você é dentista, de repente a pessoa está com medo da anestesia, você começa a cantar um louvor, a Ele a glória, aí a pessoa, opa, alguém me tocou diferente, a dor sumiu, nem senti anestesia, né, Magrão? Já arrancou o dente, já foi, não é? Então vamos adorar o Senhor Jesus.